Olá! O tema de hoje do Estúdio News é a proibição de celulares nas escolas. E para conversar com a gente, nós recebemos a Daniela Coccaro, que é coordenadora do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, e a Janine Schutz, diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Sejam muito bem-vindas. A tecnologia veio para ficar. Cada vez mais temos acesso a ela. Os celulares estão presentes por todos os cantos, são utilizados por pessoas das mais diferentes classes sociais e têm sido vistos em mãos cada vez mais jovens. Isso preocupa? Sim. Tanto que o Ministério da Educação anunciou a preparação de um projeto de lei para vetar celulares em escolas públicas e privadas. Por isso, eu começo perguntando para a Daniela como você avalia o uso desses aparelhos dentro das instituições de ensino. Bom, gente, oi Renata, é um prazer conversar aqui com vocês sobre um tema que vem ganhando destaque e acho que é super importante trazer para o debate, para a gente falar sobre isso de maneira bastante aberta, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de um dispositivo que envolve tecnologia como celular, né? Nós, seres humanos, em alguns momentos temos a tendência de ser um pouco maniqueísta, né? O bem ou o mal. E, na verdade, acho que a gente precisa sair desse lugar, né? A gente precisa pensar que, ao longo dos tempos, muitos temas já caíram nisso, né? Se a gente pensa em temas como, por exemplo, radiação, quando a gente pensa na bomba, é um horror. Quando a gente pensa nos tratamentos para o câncer, ela é um grande avanço. E o celular, então, acho que ele não pode ser colocado nem dentro nem fora das instituições como um vilão. A gente tem que falar do uso desse dispositivo e a gente tem que pensar, então, como eu formo esse jovem para usar esse dispositivo. A gente precisa pensar que os celulares, durante a pandemia, eles garantiram para algumas crianças e para alguns jovens o contato com a educação, com a matemática, com a física, com a língua portuguesa, era o único caminho possível, principalmente quando a gente pensa nas escolas públicas. E agora, isso deixou sequelas, né? Então, quando a gente fala do uso de celular, não é uma questão só de portar ou não o celular dentro da instituição, é muito mais do que isso. É onde o celular leva essa criança, esse jovem. Então, a gente vai falar de jogos, a gente vai falar de rede social. Acho que as redes sociais hoje, a gente pode, não sei quais são as perguntas que você vai fazer, talvez a gente possa entrar mais, falar um pouco mais profundamente sobre essa questão, né, das redes sociais na vida dessas crianças e desses jovens, né? A gente precisa entender qual é, né, o papel, então, da família, qual é o papel da escola e como a gente pode lidar com tudo isso, pensando sempre na educação. Educação é formação, né? Então, nas instituições, sim, isso virou um problema de muitas ordens, e que acho que a gente pode falar, não quero ir além da sua pergunta, mas acho que dentro das instituições de ensino isso virou, sim, uma questão de contato, de contato social. Então, como é que eu interajo com esse corpo humano dentro da escola, seja com os meus colegas, seja com os professores ou com os funcionários da escola, o quanto esse dispositivo tira a minha atenção das aulas, se ele permanece comigo, né? E como que a escola controla isso, né? A hora que o aluno pede para ir ao banheiro, põe o celular dentro da camiseta ou da calça, né? Qual é o controle que se tem disso? Então, acho que como educadores, a gente vai falar sempre de educação, e educação significa formação, e trabalhar junto com esses jovens para que ele saiba fazer o bom uso desse dispositivo e das tecnologias que estão nesse dispositivo. Esse é um assunto polêmico. A medida não é consenso nem mesmo dentro do próprio MEC, porque muitos veem o celular como um aliado que pode ser usado aí para beneficiar os estudos, possibilita pesquisas amplas, mas, por outro lado, pode se tornar um vilão no processo educacional. Como você entende essa questão, Janine?
É, exatamente. A gente não tem, né, um consenso, a proibição não necessariamente vai resolver o problema, né, ele é um dispositivo, ele é uma forma de comunicação hoje muito disseminada, como você falou no começo, né, Renata, é uma coisa que cada vez crianças mais jovens estão acessando ele, de formas variadas. A questão mais do que pensar, né, a proibição, eu acho que a gente tem que falar na regulamentação desse uso, finalidades desse uso. Então, sim, tem uma série de prejuízos o uso excessivo das telas, mas existe também uma série de benefícios e uma necessidade de aprender a usar, como a Daniela mencionou. Eu acho que a gente hoje vive numa sociedade permeada pelo uso das tecnologias, e sim, a escola, os pais, a sociedade, nós somos responsáveis por ajudar essas crianças, esses jovens, a aprenderem a interagir também com os dispositivos eletrônicos. E aqui eu acho que uma coisa importante, não necessariamente eu vou interagir com o dispositivo eletrônico conectado a uma internet. Às vezes eu posso usar um recurso que está dentro do meu celular, mas que o uso dele é offline e que eu sequer tenho que dar, por exemplo, os meus dados, como, por exemplo, uma ferramenta que a gente tem, que a gente usa bastante na Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, é o Studio, um aplicativo que ajuda as crianças a aprenderem sobre programação. É uma ferramenta que permite, um aplicativo que permite que elas criem projetos onde elas aprendem como se expressar usando a linguagem da programação, usando, enfim, interagindo com pares. Então, são formas, eu acho que mais do que a gente pensar sim ou não, né, a coisa não existe o certo ou o errado, é entender realmente que tipo de uso a gente pode dar para beneficiar a educação, porque afinal de contas nós somos adultos, nós precisamos sim ajudar essas crianças a entenderem, ainda quando a gente também tem dificuldade de entender. Então a gente tem que buscar informação para ajudar esses estudantes que estão em processo de desenvolvimento. Já que você tocou nesse assunto, meu filho ele tem 8 anos e muitas lições de casa dele hoje acontecem pelo celular. Um aplicativo de matemática, ele faz todas as tarefas ali dentro, o que obriga também os pais a terem computador em casa ou precisam dar o celular na mão das crianças para elas poderem realizar essas lições de casa. Como que você avalia, Daniela, essa prática? É uma tendência que veio para ficar? Ela é benéfica para os estudantes? Olha, de novo, acho que a gente vai falar informação e a gente vai falar nos recursos pedagógicos de cada escola, né? Então, que hoje o computador, ou um tablet, ou um celular, então os dispositivos, eles são parte do projeto pedagógico das escolas, público e privadas, não há dúvida, né? Então, há algumas. Precisa ser no celular? É no tablet? É no computador? Então, a verdade é que as escolas têm as suas plataformas, né, onde estão as tarefas, onde estão as propostas de projeto. Então, enfim, a gente trabalha com muitas plataformas hoje. E é por isso que a gente não pode demonizar a tecnologia. A gente precisa tomar cuidado com isso. A tecnologia, ela traz muitas boas perspectivas para o campo da educação. A questão é saber usar. Então, acho que para os pais tem algumas questões, Renata, que são muito importantes, principalmente quando a gente pega os pequenos, né? Então, se você tem como você disse, seu filho tem 8 anos, deixar uma criança de 8 anos com um dispositivo, com um celular, o celular dele, que não tem nenhum controle, que os pais não sabem o que está acontecendo, acho um risco muito grande. A gente sabe que, do mesmo jeito que eu tenho acesso a boas plataformas, a excelentes campos de pesquisa, eu também tenho acesso a coisas muito perigosas na internet que estão a 1 ou 2 cliques. E as crianças, a gente muitas vezes a gente trabalha com essas crianças como sendo muito ingênuas, e isso não é verdade, né? Então, tem uma responsabilidade grande. Eu cada vez mais, Renata, Janine, né, eu falo da importância do trabalho em rede entre escola e família, né? Se você me fala, bom, meu filho de 8 anos tem um celular, isso é uma decisão da família. Hoje a gente tem muitos
trabalhos, tem muitas boas leituras, né, desde as mais complexas, mais acadêmicas, até as mais palatáveis, para ler um pouco as evidências de tudo isso. Mas a verdade é, primeiro, os responsáveis legais por essa criança precisam concordar no que eles vão fazer. Não dá para a gente ter 2 timoneiros, cada um querendo remar para um lado. Essa é a primeira questão. As crianças e os jovens precisam de limites. Quem traz esse limite é o adulto dessa relação. Em casa, são seus responsáveis legais. Na escola, é todo o corpo adulto que assessora essa criança, né? Então, a escola vai abandonar a tecnologia? Não, nem tem porquê. Tecnologia traz benefícios enormes. Agora, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, na escola, normalmente, na hora de uma atividade, o aluno está com supervisão de adultos responsáveis. Em casa, não deve ser diferente. Se ele vai usar ou o computador, ou o tablet, ou o celular, ele precisa ter a supervisão de adultos, sem dúvida nenhuma. Recentemente eu vi o depoimento de uma professora de uma escola que passou a proibir o uso do celular. Ela conta que presenciou momentos de abstinência vividos por alguns alunos, como se eles estivessem saindo de um vício. Janine, ela conta, inclusive, que os celulares, quando eles entravam na escola, eles eram guardados numa caixa. Teve aluno tentando arrombar essa caixa. Teve estudante que entrou com 2 celulares, um que é aquele celular ladrão, que a gente chama, para deixar esse na caixa, e o outro ficava escondido embaixo da carteira. Assim, depoimentos muito preocupantes. Nós estamos diante de uma realidade, falando de crianças e jovens viciadas em celulares, em tecnologia? A gente tem sim esse risco, Renata. A Sociedade Brasileira de Pediatria, inclusive, lançou um material esse ano limitando, pedindo para os pais responsáveis assumirem a responsabilidade por limitar o uso de telas para as crianças, né? Menos de 2 anos, vamos evitar a exposição, 1 a 2 anos até 1 hora. Então, quer dizer, tem uma questão de um tempo máximo que seria recomendado. Por quê? Porque, sim, o uso indiscriminado pode causar uma série de prejuízos ao desenvolvimento integral dessas crianças. Tanto essa questão do vício, como questões relacionadas ao sono, distúrbios alimentares. A gente ouve falar de muitos relatos, de muito prejuízo, sim, mas aqui a gente está falando de muito tempo de uso de tela, né? Acaba virando uma coisa que é quase que um suporte emocional para a criança, como antigamente tinha o bichinho de pelúcia, às vezes, como tinha a brincadeira com a bola com o amiguinho. Então, eu acho que o que falta aqui hoje na sociedade atual é a gente explorar outras formas de brincadeiras, de interação, que vão para além desses recursos tecnológicos, para além de celular. As crianças brincam um pouco no condomínio, brincam um pouco menos ainda na rua, porque a rua hoje em dia é um risco. Então, como que a gente consegue pensar em trazer brincadeiras em que as crianças possam estar junto entre elas, não depender dessa interação via um dispositivo eletrônico, para evitar exatamente esse tipo de coisa que cria o vício mesmo, né? Ele ficar na ansiedade, porque afinal de contas, como é que ele vai fazer? Mas eu acho que aqui a gente precisa também educar os pais, porque muitas vezes os pais também contribuem com isso, na medida em que eles querem ter o acesso, inclusive dentro da escola, eles querem ter acesso ao filho, poder falar com o filho e usam o celular, mesmo sabendo que o filho está em aula, mandam mensagem, querem resposta. Então, quer dizer, eu acho que aqui a gente tem uma questão que não dá para a gente também atribuir tudo à responsabilidade dessas crianças. Essas crianças estão imersas em uma cultura social, que é a cultura que a gente vive hoje, está permeada por isso também, né? Eu ouço relatos de pessoas que interagem com o filho no cômodo do lado pelo celular. Então, quer dizer, na escola, como é que poderia ser diferente? Ele vai interagir com o coleguinha, com o professor também, com o celular na cabeça dele. Posso complementar Exatamente. uma coisinha, Renata? Claro, claro, Daniela. Não, porque acho, assim, eu concordo 100% com o que a Janine trouxe. Acho que é legal falar, né, que já existe já existe uma classificação internacional, né, de doença, um CID,
para a questão do vício em eletrônicos, de um modo geral, né? E isso está muito associado a jogo, está muito associado a esse uso do tempo muito abusivo. Então, veja, para você já ter na Organização Mundial de Saúde um CID, que vai estar na categoria de problemas emocionais, né? Então, a gente tem muitos trabalhos trazendo a depressão na criança e no adolescente e a ansiedade ao uso exacerbado de tela, né? Seja do celular, seja do computador, seja do tablet. Então, isso é super importante. E outra coisa, né, que eu acho que a gente, como sociedade, tem que olhar, né, que a Janine traz, né, que quando ela traz os pais, as famílias, nós adultos, né, qual é a nossa responsabilidade? Acho que todos nós sentimos um incômodo ou um aperto no nosso lado humano quando a gente entra num restaurante e a gente vê famílias de 4, 5 pessoas, sendo que alguns jovens, crianças, né, e todos no dispositivo, né? Quantas famílias hoje em restaurante a gente não vê que pega lá a criança de 1, 2, 3 anos de idade com um tablet que tem já um suporte todo com cara de personagem infantil para que ele se distraia enquanto a família, enfim, almoça, né? Então, acho que todos nós já passamos por crianças pequenas em casa, tínhamos lá a mochila do restaurante, né, com os livrinhos de pintura e quanto às historinhas contadas, as conversas de, de lazer são importantes para o vínculo familiar, para o vínculo que se estabelece entre as pessoas. Acho que quando a gente fala muito do uso de dispositivo hoje, acho que essa é a questão, né? O cuidado em manter o vínculo entre os adultos, entre nós adultos com as crianças, nós adultos com os jovens conosco, né? Então, acho que a gente pensa nisso como sociedade. Então, era só para reforçar tudo que a Janine trouxe, que eu achei super importante. Exatamente, o que está faltando é essa interação mesmo, é o contato, é a conversa, é o olho no olho. Isso é muito preocupante. Isso. O Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. O Estúdio News já está de volta e eu sigo aqui com a Daniela Coccaro, que é coordenadora do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, e com a Janine Schutz, que é diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. Bom, Daniela, a gente está debatendo aqui essa realidade de algumas escolas que já proíbem o uso do celular. Agora, esse projeto de lei que está sendo debatido no Congresso, que pode proibir todas as escolas. Olhando para o lado benéfico dessa resolução, dessa medida, a gente pode imaginar uma mudança de comportamento com os alunos tendo essa restrição dos aparelhos dentro das escolas, eles percebendo que existe sim vida fora da tela e na vida fora das instituições poderem passar, por exemplo, a usar o celular por menos tempo. Você acredita nisso? Acredito. Acho que é um dado, Renata, mais difícil da gente obter como evidência
mais concreta, né? Porque é o que você disse, a gente trabalha dentro da escola uma intencionalidade que extravasa os muros da escola, e que aí, a partir daí, é mais difícil para a gente dimensionar. Mas acho que eu tenho algumas coisas aqui que a gente fez na escola que pode ser interessante te contar. Então, acho que a primeira coisa, precisa da parceria da família com a escola, né? Então, a gente falou um pouco sobre essa questão, a Janine trouxe bem essa questão do simplesmente proibir adianta, né? E na escola, internamente, a gente chegou à conclusão que não. Então, mas a gente precisava diminuir o uso na escola. E aí, a gente fez muitas reuniões durante o ano passado todo com famílias, a gente trouxe muitos profissionais interessantes, que vinham com publicações interessantes para debater esse tema, tanto conosco internamente, tanto com as famílias. E aí, a gente, no final do ano passado, tomou essa decisão, né? Alunos de educação infantil e anos iniciais do fundamental não podem, é proibido o celular na escola. Nos anos finais do ensino fundamental, eles só podem usar o celular na entrada e na saída, então é proibido o celular na hora do intervalo. E para o ensino médio, eles podem usar na hora do intervalo, eles podem usar na saída e também na hora na hora da entrada e da saída, mas também na hora do intervalo. Então, é o único ciclo que pode usar no intervalo. Então, não pode usar entre aulas, não pode usar na sala de aula, mas acho que aí a gente acertou num ponto. Porque quando a gente começou a observar o ambiente da escola, não era só dos jovens que a gente estava falando, era também dos adultos. Então, porque a pandemia trouxe um tanto isso, né? Antes o professor estava com um problema de conexão com o slide que ele queria passar, ou com o trecho do filme que ele queria passar, ele abria a porta, chamava o inspetor do andar, pedia ajuda e tal. De repente, 1000 grupos de WhatsApp para você resolver as coisas pelo WhatsApp, né? E aí a gente percebeu que, na verdade, a coisa precisava ser maior. E a gente trouxe isso não só para o corpo discente da escola, mas também para todos os adultos da escola. Então, o professor também não pode usar o celular durante as aulas, nos corredores. Então, e acho que isso trouxe um entendimento e uma clareza, principalmente quando a gente pensa no jovem, né? Para a criança isso é um pouco, talvez fique um exemplo um pouco mais distante, e com o tempo ela vai incorporando aquilo, mas para o jovem de anos finais e de ensino médio, isso foi uma mensagem muito clara, é para todos nós, né? E deu muito certo, né? Deu muito certo. Você vai falar, Dani, diminuiu muito? Diminuiu muito. 100%? Não, porque aí a gente volta um pouco para o que a gente disse anteriormente. Tem as sanções? Claro, a partir do momento que é uma regra, tem uma sanção, mas também não é o papel da escola ser uma polícia investigativa, ninguém vai revistar aluno para saber se ele está indo para o banheiro com o celular ou não. Então, de novo, é uma questão formativa, uma questão de trabalhar a educação. Mas o que a gente tem de relatos de famílias e de alguns alunos é que sim, que a partir do momento que eles passaram a usar menos, que eles não podem usar no intervalo, eles fora da escola foram desenvolvendo alguns outros hábitos, algumas outras ferramentas de interação, tanto com o conhecimento quanto com os colegas, que nos pareceu bastante interessante. Exatamente. A gente ressaltou bem aqui essa questão dos distúrbios que elas trouxeram. Muita gente fala que atrapalha essa parte cognitiva. Foi citado aqui também a questão do sono. Mas tem esse lado social. A gente está falando da socialização. Você proibindo o celular nos intervalos para as crianças ali dos anos iniciais e fundamental faz toda a diferença para esse desenvolvimento do tete-a-tete, do contato mais próximo com os amigos, tirando a tela nesses momentos do recreio, né, Janine?
A gente não pode esquecer que a escola, enfim, ela não é só um espaço de transmissão de conhecimento, né, ela é um espaço importantíssimo de educação, de socialização, desde o início, né, é o primeiro espaço, do âmbito público de educação, porque você tem a família, você tem grupos religiosos, mas o primeiro espaço fora da família é ali dentro. Então, se eu coloco tanta atenção para um dispositivo, eu perco um pouco todo esse lado social humano que a gente tem, que é do pessoal mesmo, né? Do 1 a 1, 2 a 2, o grupo, as atividades coletivas que são tão importantes quanto todo o trabalho que acontece dentro da tela. A gente não pode esquecer, sim, a escola precisa também trabalhar com a questão do letramento digital, da cultura digital, mas tem um lado social, físico ali, humano, de interação entre todo mundo, que é muito importante. E tem um lado importante também que a gente tem na escola, que a Dani trouxe também aqui, que é a criança aprende mais do que por aquilo que a gente conta para ela que ela tem que fazer, o exemplo que ela vê no adulto de referência. Então, em casa são os pais, na escola são os educadores. Então, você precisa ter o olhar do conjunto social, que inclui também os dispositivos digitais, mas não pode ser só isso. E a cidade do Rio de Janeiro decretou desde fevereiro desse ano a proibição dos aparelhos nas escolas da rede municipal. Um semestre após a proibição, 62% das escolas tiveram plena adesão à medida e 38% enfrentaram dificuldades nesse processo de adaptação. Nesses casos, onde já há uma norma aí proibitiva, como fiscalizar? Porque a fiscalização é fundamental, né, Daniela? Por exemplo, no colégio onde você trabalha, você disse que ele é proibido ali para os anos iniciais. Como que é feita essa fiscalização, esse acompanhamento dentro da escola? Acho que para os pequenos isso é mais fácil. Primeiro, você precisa trabalhar muito com família, né? Então, as famílias precisam entender. E a rotina de aula dos pequenos, né? Tem uma professora principal, então aí você tem alguns especialistas, mas você tem ainda a figura de referência de um professor que acompanha muito de perto a turma. Então, acho que isso acontece, são crianças, então acho que é ainda mais fácil, né? Quando a gente começa a falar dos anos finais do fundamental e do médio, isso é mais difícil. Mais difícil porque eles têm mais autonomia, né? Então, muitas crianças, até o 5º ano, não têm celular. As famílias ainda não dão, e ainda bem, que bom. A partir do 6º, 7º ano, já é mais difícil uma criança não ter um celular. Então, e aí que vem a educação com responsabilidade, a autonomia com responsabilidade, e isso tudo é uma construção, que vai precisar de todos esses exemplos de adultos e de regras, claro, né? Então, fiscalizar isso. Tem a figura dos professores em sala de aula, sim. Alguns professores são muito mais atentos do que outros, isso é verdade, mas isso é parte do nosso dia a dia. E tem uma parceria que precisa existir com as famílias, né? Eu falo muito para as famílias, se seu filho te manda uma mensagem no meio da aula, ou no período de aulas, você sabe que ele não pode. Então, assim, liga, fala para o seu filho, bom, mais uma mensagem e a escola vai estar sabendo que você está aí, provavelmente no banheiro, usando o celular, né? Ou liga para a gente e conta, porque não é uma questão da punição, é uma questão da conversa, do entendimento, né, da formação mesmo, né, é educação. É o que a Janine disse em alguns momentos. Quando a gente pensa em escola, a gente não pensa em um lugar simplesmente de transmissão de conhecimento ou de conteúdos formais. A gente vai muito além disso. A gente fala de um espaço social de convivência que o tempo que a gente fica dentro da escola é muito longo. Então, eu falo muito isso para os professores e para as pessoas que trabalham comigo. A gente não pode olhar para essas meninas e para esses meninos como nossos alunos, mas sim nos perguntando, né, quem são os jovens adultos que sairão dessa escola ao final da educação básica, e o que a gente espera que sejam jovens
autônomos, responsáveis, e que saibam fazer uso de tudo isso. É um mundo muito plural, é um mundo com muitas possibilidades, né? Então, claro, à medida que eles crescem, a fiscalização, ela tem que acontecer, mas ela é mais difícil, porque elas precisam também respeitar o limite da privacidade de cada um. A ONU também se preocupa com essa questão. De acordo com o relatório da Unesco, os smartphones devem ser proibidos nas escolas também para proteger as crianças do cyberbullying, que é algo que tem crescido e por muitas vezes resulta em consequências catastróficas. Janine, como que você percebe isso dentro das escolas? Eu acho que aqui, de novo, a gente tem uma questão de educação, para o uso, né, a questão quando a gente pensa no letramento digital, por exemplo, né, a forma como eu me comunico ali dentro, que linguagem é essa que eu estou falando? Aqui a gente tem uma questão do espelhamento, da sociedade como um todo também, que acaba também acho que a gente está vivendo uma crise social em que sim, a gente vê episódios de violência com mais frequência do que alguns anos atrás, que acabam refletindo também no uso dessas ferramentas, inclusive pelas próprias crianças. Então, a proibição, de novo, você proibir dentro da escola não necessariamente é a solução. Mais do que isso, o importante é a gente se educar como sociedade. A gente precisa, e como sociedade, não é só educar as crianças, né? A gente precisa olhar para os pais, a gente precisa olhar para os adultos que são os responsáveis por essas crianças, pensar que tipos de apoios que a gente pode oferecer. Então, a gente tem, né, o governo federal fazendo esse esforço de pensar numa legislação, uma regulamentação, as escolas pensando como é que elas fazem também regulamentação, os governos locais, como o Rio de Janeiro já fez, mas a gente tem também a própria sociedade que precisa olhar e pensar, ok, qual é o tipo de relação que a gente quer ter como sociedade, entre nós, seres humanos. O bullying acontece no presencial, então o cyberbullying acaba sendo um desdobramento, e com um elemento adicional, que assim, as crianças muitas vezes, elas... aliás, as pessoas, geralmente, elas se usam do artifício de que elas conseguem ficar anônimas, ninguém está vendo quem é. Às vezes, inclusive, elas conseguem criar perfis falsos, ou seja, a gente vai vendo uma sequência de questões que são realmente muito maiores do que só proibir ou não proibir, ter ou não ter o aparelho em mãos. É como é que eu estou usando esses aparelhos. Aí eu acho que vale a pena a gente mencionar assim, as famílias elas precisam ter apoio. Existe apoio? Existem. Por exemplo, a gente tem um projeto que chama Monstros em Rede, que é em parceria com a Vila Sésamo, com os personagens da Vila Sésamo, numa linguagem que é para as crianças mesmo, que a gente trabalha com a formação dos educadores para o uso desse projeto, que envolve alguns materiais que são para criança, depois levar para casa e trabalhar com as famílias. Para quê? Para a gente, por meio disso, também orientar os pais, ajudar na orientação dos pais. A gente precisa chegar também via escola nesses pais, para que eles tenham consciência da responsabilidade deles, porque isso que a Dani falou assim, né? Minha filha já me mandou mensagem em horário de aula. A minha resposta para ela foi: você não está em aula? Ah, não, eu estou no intervalo. Eu não respondi mais. Eu falei, tá bom, quando você sair da escola a gente conversa, mas a gente, como pai, precisa também estar antenado, vamos dizer assim, né? Nessas questões que uso é esse que eu estou usando? Eu preciso conversar com meu filho no meio da aula? Eu acho que não. Exatamente. Eu Olha, posso fazer infelizmente, uma... nós. Não, mas pode concluir. Que eu ia falar que a gente não, o nosso tempo está acabando, mas pode concluir, Daniela. Não, eu queria trazer mais um dado para tudo que a Janine trouxe, que é assim, e acho que isso é importante a gente trazer. O cyberbullying, qual é a maior dificuldade pensando como escola, tá? É que a gente saiba dele, porque ele acontece num ambiente que é muito privado. Quando acontece um bullying, né, ou uma inadequação, não precisa nem ser um bullying, tá bom? Mas uma inadequação nas relações dentro do ambiente escolar, a gente tem muita supervisão dentro da escola. E a gente consegue perceber com mais facilidade e, portanto, atuar mais rapidamente. Quando a gente fala de cyberbullying, isso está num ambiente que a escola não tem acesso e que muitas vezes, Renata, demora para chegar e às vezes não chega. E aí a escola não consegue atuar. Então,
Acho que isso é um ponto importante. E, de novo, a gente vai falar da importância do trabalho em rede de família e escola. Porque, normalmente, quando a gente fala de cyberbullying, a família sabe disso antes da escola. Porque acaba comentando, porque tem controle parental de celular, enfim, por N razões. E aí, contar para a escola, e junto com a escola, porque a escola vai atuar rapidamente, mas a escola precisa saber. Então, de novo, essa é a importância do trabalho em rede, né? Eu só queria reforçar isso, porque são dados que muitas vezes demoram para chegar para as instituições. Tá certo. Eu agradeço demais pelo bate-papo. Muito obrigada pela entrevista de vocês duas. Afinal de contas, o que a gente mais quer aqui para os nossos jovens, para as nossas crianças, é um ambiente de aprendizagem saudável, seguro, eficaz e inclusivo para todos. Eu agradeço. Até uma próxima. E o Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Daniela Coccaro, que é coordenadora do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, e com a Janine Schutz, diretora executiva da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal do YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!